Oi. Vamos retomar as atividades aqui. Eu não sei vocês, mas eu acho que o dia passou rápido. Dinâmico, não é? Com muita informação bacana, a hora do almoço curtinha, mas no time bom, assim, para trocar ideias, repor energias e voltar. Posso me antecipar, assim, eu particularmente, fazer uma pergunta para vocês? Até o momento, tá como a avaliação de vocês de 1 a 5, hein? No nível de satisfação. E aí, opa! Salva de palmas, nota 5. Show de bola. E tem mais, né? Vamos lá. Quem quiser assistir a palestra aqui, Avaliação para Equidade, pode permanecer nesse auditório. No outro auditório, o Arena, teremos a palestra Ecossistemas de Aprendizagens. Fiquem à vontade agora, se alguém quiser mudar de ideia, ir para lá, esse é o momento. Essa palestra sobre avaliação para equidade vai ter como mediadora a Luciana Vieira, que é coordenadora de avaliação, educação e cultura da Firjan SESI. Venha, venha, venha. E ela tem torcida, gente. Obrigada, querida. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Muito bem-vindos à palestra Avaliação para a Equidade. Olha, eu esquecendo meu óculos. Do segundo encontro de educadores do século XXI. Agradecemos aí a presença de todos e todas. Eu sou uma mulher branca, de 1,63 m, atualmente com os cabelos loiros. Estou vestida com um vestido preto, longo, e uma sandália preta. E é com muito prazer, muita honra, que eu chamo aqui o professor Francisco Soares, conhecido como Chico Soares. Muito bem-vindo, professor. Professor Chico é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi presidente do INEP, órgão do Ministério da Educação, encarregado da avaliação da educação básica e superior, e membro do Conselho Nacional de Educação, no qual foi um dos relatores da Base Nacional Comum Curricular. Recebeu em 2011 a homenagem especial da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABAV, e em 2012 o prêmio da Fundação Bunge por suas contribuições na área de avaliação educacional. Bom, a primeira vez que falamos em qualidade educacional no Brasil foi na Constituição Federal de 1988, onde a avaliação educacional estava associada à qualidade da educação. No artigo 206, diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: garantia de padrão de qualidade. No artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. O Brasil tem seguido uma trajetória de avaliação educacional que se concentra predominantemente em medidas quantitativas. O professor Chico vai falar um pouco sobre isso, explorando pouco o potencial cognitivo que pode influenciar e aprimorar o ensino. Além disso, ao analisarmos os resultados educacionais frequentemente, deixamos de lado as desigualdades, sejam elas econômicas, educacionais, sociais, de gênero ou de outras naturezas, que essas avaliações revelam. Essas informações, embora importantes, são raramente utilizadas para promover mudanças significativas nas políticas públicas educacionais nacionais. Como diz professor Chico, não é possível construir uma sociedade boa para todos sem qualidade e com desigualdade. A institucionalização histórica das avaliações no Brasil, estabelecida por lei, muitas vezes nos leva a negligenciar a reflexão crítica sobre as avaliações aplicadas atualmente. Como resultado, perdemos a capacidade de exigir avaliações de maior qualidade, que realmente contribuam para o processo de aprendizagem
que exijam processos cognitivos mais elaborados, compatíveis com a complexidade da vida contemporânea. Além disso, não nos preocupamos em utilizar essas avaliações como base para decisões políticas e pedagógicas eficazes. Diante desse breve contexto, e com grande prazer que eu convido o professor Chico Soares a nos instigar a refletir e nos mobilizar como agentes de mudança na melhoria do processo de avaliação no âmbito educacional. Professor, muito obrigada. Obrigado a você. Eu vou começar com a minha autodescrição, aprendendo um pouco o que os colegas falaram. Então, eu sou um homem branco, atualmente com 1,78 m de altura. Quer dizer, já que a gente vai diminuindo, né? Com meus cabelos cada vez menos pretos, cada vez mais brancos, né? Pela minha idade, 73 anos, eu estou usando um blazer, mesmo estando no Rio de Janeiro. Porque faz diferença quando a gente vai para um evento em São Paulo, né? E estou também com a camisa branca e essa cor que um outro palestrante ficou em dúvida de qual cor que era, né? A minha mãe falaria que é cor de elefante. Satisfação estar aqui. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, né? Quem teve nessa sala, viram duas apresentações duas atividades absolutamente assim, excelentes, falando sobre a educação. Agradecer a Luciana, que está conseguindo resolver um problema que eu criei, né? Aí da viagem, o acolhimento aqui. Eu tenho um desafio de dois pontos. O primeiro está aí no título, que é um pouco provocador. Eu sou mineiro completamente. E ter morado no Rio, eu fiz mestrado aqui no Rio, né? Mas há muitos anos atrás. E o Rio, então, tem um lado, para mim, extremamente importante, porque eu descobri que eu tinha sotaque aqui no Rio. Até então, quer dizer, não existia, né? É bom estar aqui, mas eu fico muito feliz também de estar aqui para falar de alguns temas, porque o Rio foi capital do país, né? Eu estou lendo agora um pouco de uma história do Brasil sobre a Constituição de 1824, em que, de repente, o Brasil era um país, e agora ele precisava definir quem que é povo. E é muito impressionante o que nós fizemos, né? Quer dizer, a gente já nasce com a desigualdade, a gente já nasce com a exclusão. O Brasil adora exclusão, né? A gente adora eu com tudo, e os outros, bem, os outros. Então, quando eu estou colocando que qualidade para poucos não é qualidade, é um pouco de provocação, né? Mas é isso mesmo que eu queria. O contexto importante o direito à educação é o direito de aprender. Cada uma dessas frases, eu podia ficar muito tempo. Isso aqui eu tiro da Constituição, do artigo 205. Ela é muito clara, que diz: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. E aí ele vai dizer, para que educação? É para você adquirir 3 grandes competências, 3 grandes aprendizados. Você aprende na escola. Então, a lei brasileira diz que a frequência à escola de educação básica é essencial para que os aprendizados aconteçam. Por isso, a educação foi colocada como compulsória. Então, ela é direito, ela depende da escola. Mas a gente tem que, se eu tenho que ficar na escola, eu vou agora refletir sobre se a criança está ficando ou não na escola. Vocês vão logo perceber por que eu estou fazendo isso, mas eu antecipo. Eu vou falar de desigualdade. Quando eu falo de desigualdade, eu tenho que falar de grupos sociais. Quer dizer, eu não posso falar de desigualdade sem dizer que nós formamos grupos diferentes. Então, eu vou trabalhar com 40 grupos, definidos pelas seguintes variáveis: sexo, nós não temos outra informação, raça, que são 5 categorias, e nível socioeconômico. Então, eu vou multiplicar, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, eu vou trabalhar com 40 grupos educacionais. Mas eu vou, num primeiro momento, para tratar da desigualdade, considerar uma coisa muito tranquila, que é a presença da criança na escola. Que, puxa, isso deveria acontecer sem grandes dificuldades. Então,
Um pouquinho eu falo sobre isso e em seguida eu falo das desigualdades que a gente tem em algo tão simples como é a presença. Eu vou falar ops, eu pulei uma aqui. Eu vou falar da... Olha, gente, o que está acontecendo? Ah, porque eu estou indo para frente. Desculpa. Aqui. Então, eu vou falar da trajetória e é uma coisa bastante simples. 2007 foi o ano em que o INEP começou a acompanhar os estudantes por aluno. O INEP tem o nome de todas as crianças que nasceram a partir do ano 2000. E a gente sabe em que ano escolar que eles estiveram. Então, o que é trajetória? Eu vou saber aos 6 anos onde você está, aos 7 anos onde você está. O que é trajetória regular? Eu entrei primeiro ano, depois segundo ano, depois terceiro ano. Tá? Então, eu esperaria que depois, com 14 anos, a criança tivesse 9 anos escolares completos. Seria uma coisa supernatural. O que é excepcional aqui é que o Brasil tem esses dados. Pois bem, então o que eu fiz com esses dados junto com 2 colegas, a professora Maria Tereza e Zé Aguinaldo? Para cada estudante, eu verifiquei se ele teve sucesso. Tá? Quer dizer, se ele teve aprovação e promoção. Não vou entrar nos detalhes, quem conhece o censo trabalha com isso. Ou se ele teve insucesso. Tá? E insucesso são 3 coisas. Abandono, ele saiu durante o ano. Reprovação, ele ficou até o fim do ano, mas não preencheu os requisitos. E evasão, ele não voltou no ano seguinte. Ele ficou sem matrícula. Gente, perceba a importância do que o INEP hoje tem. O seu nome está lá. Nenhuma criança sai do arquivo do censo. Deve ser o único lugar, não o único lugar, mas é uma coisa nova para o Brasil. Entende? E daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Eu criei 3 tipos de trajetória e aqui está o primeiro resultado, que é muito preocupante. A trajetória regular, só 53%. Aqui, gente, é uma coorte, como a gente fala, dos que nasceram no ano 2000. A gente já repetiu isso, o artigo vai sair em outubro. Só 53% das crianças, depois de 9 anos, tiveram trajetória regular. O que isso significa? Bem, primeiro significa muito para a criança, para o estudante. Mas também significa muito para a organização do Estado. Nós temos mais escolas, eu preciso de mais escolas, mais professores, e aí eu vou pagar menos, eu vou funcionar pior. Tá? Então, nós temos esse número, é um número assim, que a gente precisa prestar atenção nele. Perceba que quando eu disse esse número, não tem nota no meio, tem presença. Entende? A grande maioria nossa, se a gente fosse fazer isso aqui, a nossa grande maioria aqui dentro, nós tivemos trajetórias mais regulares do que irregulares. Pois bem, agora eu vou olhar esses dados com o olhar da desigualdade. Então, eu vou criar um indicador que eu chamo de vulnerabilidade educacional. O que eu vou dizer? Daqueles 40 grupos, qual que é a porcentagem do estudante de cada um desses grupos que chegou 9 anos depois com trajetória regular? Luciano, o professor Luciano, quando estava aqui, ele falou, todo mundo muito jovem, né? Aí eu, com mais autoridade ainda pela idade, eu falei, vocês são muito jovens. Aqui no Rio tinha o Festival da Canção, que era um negócio assim fantástico na década de 60. Então, teve uma vez que a música que ganhou falava o seguinte: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Prepare aí, porque eu vou contar um lado do Brasil que é um lado complicado. Olha aqui, gente, esse gráfico, eu tenho aqui o socioeconômico, 4 níveis, tá? 1, 2, 3, 4. Depois, o grupo de cima é o grupo dos meninos. O grupo de baixo, o grupo das meninas. E eu coloquei aqui só 3 grupos raciais. Eu não coloquei nem os que Alcio declara amarelos, né, e nem os indígenas. Mas eu tenho ali o branco, o preto e o pardo. E o que a gente vai notar aqui?
Primeiro, repare aqui, as meninas brancas têm o melhor porcentagem de permanência. Percebe? Eu não estou falando, eu estou falando de quem ficou na escola. Todo mundo devia ficar. Eu não quero que vocês percebam isso. Agora, a menina parda de socioeconômico alto, ela está muito pertinho aqui da outra menina. Mas olha o que acontece com os pretos. Eles sistematicamente estão abaixo. Então, o nível socioeconômico não dá conta de descrever as desigualdades. Eu preciso da raça, do gênero e do socioeconômico. Por isso é que são 40 grupos. Tá? Então, eu queria elaborar isso. Eu sei que isso vai gerar desconforto, um pouco de desconforto, mas para dizer o seguinte, a desigualdade, ela está caracterizada no encontro dessas 3 dimensões. Entretanto, eu devo dizer que essas dimensões são as que eu consigo medir. Não são todas as que criam problemas para a criança. Isso é tão importante, gente. Eu falei que a criança tem que ir para a escola. O que eu queria da escola? Acolhimento. Sabe por quê? Você pega qualquer um desses aqui, qualquer criança dessas, se ela veio de uma família onde tem violência doméstica, se a criança, o pai chegou em casa, alcoolizado, espancou a mãe, ou tem problema de uso de droga, a família é disfuncional, ela não vai aprender, vai ser muito complicado. Tá? Essa, então, é um problema. O outro grupo do qual eu não tenho dado é a população, são os estudantes LGBT. Tem tantas outras coisas que eu não saberia falar as outras letras, mas eles são vítimas de assédio muito rapidamente. Então, embora isso daqui já seja um choque para a gente, eu não posso reduzir a questão, o meu olhar na desigualdade só nessas variáveis, dos 40 grupos. Mas deixa eu evoluir um pouco. Aqui, então, eu criei os 40 grupos, gente. Eu não vou passar, mas só para vocês terem ideia. Então, qual é o grupo que tem maior vulnerabilidade? É o indígena de nível socioeconômico baixo. Só que os indígenas têm um número muito pequeno. Tá? Então, guardem esse daqui, olha. O menino pobre, preto, é o mais vulnerável. Aquele número lá, 9,48, equivale a 20%. Isso é tão, por isso que eu pedi para vocês prepararem o seu coração. É tão brutal, só 22% dos meninos pobres, pretos, depois de 9 anos, têm trajetória regular. Então, eu queria que a avaliação falasse isso. Eu queria que a gente olhasse, escuta, esse é um problema que a gente tem que enfrentar. E agora, cá embaixo, você vai ter os grupos que têm estão numa situação melhor. Né? E a menina branca de nível socioeconômico alto, ela está cá em cima. Né? Mas a menina parda de nível socioeconômico está aqui. Então, por que eu estou falando isso? Para dizer que, primeiro, a questão da desigualdade é uma questão séria e a desigualdade, ela depende dessa interseção. Eu vou elaborar essa questão da necessidade das 3 variáveis, chamando a atenção de vocês para esses 2 grupos. Então, agora eu coloquei lá o grupo de menor vulnerabilidade. São as meninas brancas. Desculpa, eu tirei aqui, o que eu estou querendo mostrar é que eu tirei o socioeconômico, tá? Deixa eu ver o outro aqui, se eu coloco depois. Eu vou colocar isso aqui primeiro. Então, olha bem, a menina de nível socioeconômico alto, ela tem uma vulnerabilidade de 1,7. O menino preto pobre, de 9,5. A diferença desse número para aquele número é 7,82. Passando para porcentagens que eu não estou usando aqui é 22%, aqui é 83%. Tá? Não sei se está claro. O menino preto pobre, em média, no Brasil, só 22% tem trajetória regular. A menina
branca de nível socioeconômico alto, 83%. Tem problema lá? Tem, mas a diferença é brutal. Eu não posso ficar jogando essas coisas debaixo do tapete, eu penso. Tá? Agora, o que nós estamos praticando? A gente está praticando uma coisa complicada. Repara, a diferença aqui foi 7,8. Agora, se eu jogo o socioeconômico fora, olha o que acontece. A diferença cai para 3,5 só. É como se eu chegasse para o menino preto, você está muito excluído. O seu índice está muito alto, eu preciso um pouquinho do seu índice para dar para um outro aqui. E eu não gosto disso. Entende? Por isso é que eu estou defendendo que a gente tem que olhar os 3 fatores a um só tempo. Tá? E, quer dizer, vocês lembram que eu falei 7, né? Agora, com isso daqui, ficou 3. Por quê? Porque você tirou o pobre. Quer dizer, Tereza e eu fizemos, então, um indicador de nível socioeconômico para todas as escolas do Brasil. Todas as escolas. É claro que a gente tem um nível de precisão, né? Então, nós não temos problema de saber, o censo me diz qual criança está. Quer dizer, eu não tenho dificuldade de saber onde estão os excluídos, mas eu tenho enorme dificuldade de colocar o recurso ali. Né? O gráfico que eu pulei, eu fiz para Minas Gerais, a gente pode ter mapas de todo jeito. Não dá para evoluir, mas só para deixar claro, na minha maneira de pensar, o dinheiro da educação devia ser distribuído de acordo com um indicador desse. Você tem mais, olha, você tem alunos aqui que trazem menos de casa, você vai precisar de mais recursos para tratar deles. Seria raro. Nós não fizemos isso. O que dói para mim é que a gente acabou de fazer uma mudança, o Armando também fez uma fala tão importante pela manhã, ele foi uma pessoa importante nesse processo, mas nós fizemos uma mudança constitucional onde a gente quer dar mais dinheiro pelo resultado da escola. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. Você tem aqui, o ministro agora deu prêmio para as escolas nota 10. Ele sugeriu que todo mundo vai conseguir. Alguém tem que avisar para ele, ministro, não tem jeito. Tem lugares que não vai ter jeito de conseguir. Percebe? Quer dizer, a ausência da gente trazer esse dado para a rotina tem que impactar a política. Entende? Agora, lembrando que toda a minha fala é a fala do aprendizado, que eu vou falar em seguida. Eu vou continuar. Gente, agora eu vou falar um minutinho sobre como que eu estou resolvendo isso. Eu estou a Priscila está sabendo disso, eu estou envolvido num grupo de discussão e num comitê do INEP para fazer a revisão do IDEB. E eu estou defendendo uma coisa muito simples. Eu quero colocar a desigualdade no IDEB. Eu não quero, eu fico assim, muito impactado quando a pessoa fala da qualidade e esconde que tem grupos. Agora falar assim, não, a meta foi atingida. Será que foi atingida se eu olhasse os diferentes grupos sociais? É claro que não. Então eu estou defendendo o seguinte, eu quero colocar no IDEB a desigualdade, dizendo que, é isso que eu queria que vocês guardassem, não terá jeito de ter uma escola nota 10 se a qualidade é para poucos, o meu bordão inicial. Quer dizer, eu quero olhar para a escola e falar, vocês têm que me entregar 2 coisas. Vocês têm que me entregar aprendizado e têm que me entregar aprendizado com menor desigualdade. Gente, nós estamos falando de educação básica, não é de mecânica quântica. Porque se fosse mecânica, ou tocar violino, ou tocar tambor, que a pessoa tem, é muito mais difícil. Leitura, todo mundo pode aprender. Os fatos básicos da matemática pode aprender. Não interessa muito se você é um desses 40 grupos. Então, eu quero trazer isso para dentro do IDEB. Claro que eu vou perder, né, gente? Não, o ambiente é um ambiente positivo, isso eu tenho que reconhecer, né? Mas assim, então como que eu estou resolvendo isso? O primeiro quadro lá em cima é o resultado, são alunos, são alunas, indivíduos. No segundo, eu juntei os grupos. Se eu pudesse, eu teria os meus 40 grupos ali. Tá? Então, este grupo aqui seria o grupo dos meninos
pretos pobres. Esse daqui seria o grupo das meninas de nível socioeconômico alto. Então, lá naquele grupo, tem essa menina aqui que não se saiu tão bem. E neste grupo aqui, tem esse menino aqui que não se saiu tão mal. Na realidade, tem até esses dois aqui que estão... Então, essa aqui é a ideia do grupo. Os grupos são heterogêneos. Que bom. Aí, o que eu estou propondo? Eu vou juntar esses grupos só em 5, são 40. Por que eu tenho que juntar? Porque há vários lugares no Brasil que não tem pessoas daquele grupo. Então, quando você pega o indígena, por exemplo, né, tem a grande maioria das cidades brasileiras tem números muito pequenos de indígenas. Mas, se aquele indígena não aprendeu, tem um problema. Você percebe? Eu não posso ter uma maneira de pensar o dado, eu não falo, não, é só um. Não, ele é pessoa, ele é cidadão. Então, eu junto este grupo aqui, essa é a parte mais difícil que eu vou falar. Este grupo aqui é o grupo dos excluídos. Esse daqui é o grupo dos não excluídos. Aqui a vulnerabilidade é muito pequena, aqui a vulnerabilidade é muito alta. O que eu gosto disso daqui é que quem é o excluído no seu território vai ser diferente do excluído no outro território. Tá? Legal. Agora, tem grupos que sempre estarão aqui. Tá? É o Brasil. Bem, eu já fiz tudo isso, lembrando lá da desigualdade. Olha aqui, antes de dar o gráfico, esses dados são de 3 SAEBs. Matemática, 5º ano. Está vendo os 5 grupos aqui? Eu criei os 5 grupos daquele jeito. Eu não estou conseguindo controlar aqui, mas vocês vão ver. Olha aqui o número debaixo do 1. É o quintil 1. Em 2015, 199, 201, 205. Crescemos. Pouquinho. Agora, olha o grupo 5. 238, 243, 251. Cresci mais. Agora, olha a diferença. 238 menos 199, aqui eu arredondei, tá? 38, 42, 47. Desigualdade está subindo. Perceba, eu levei esse gráfico com todas as coisas e mostrei para o ministro. Ele falou, Chico, a desigualdade não é um problema de um governo. Eu falei, não é de um governo. Tem que ser dos governos, pô. Quer dizer, o secretário tem que olhar isso aqui e falar, gente, como é que nós vamos diminuir? Eu não posso... Gente, isso aqui é tão brutal, vocês não têm a ideia que aquela desigualdade ali significa 2 ou 3 anos de diferença. Quer dizer, esse dado é do 5º ano. Quem está cá embaixo, ele fez a prova no 5º ano, mas ele tem o conhecimento do 2º, no máximo do 3º. Percebe? Então, isso é que eu quero que o dado que exista seja utilizado para a gente poder tratar essa questão. E não sei se vocês estão valorizando, eu não coloquei aqui dado de SAEB ainda, vou fazer. Isso aqui é o dado mais limpo possível, é presença na escola. Aqui já é SAEB, desculpa. Eu peguei aqui, eu criei os grupos e estou dizendo, a desigualdade é muito grande. Tá? Então não tem jeito de ser brasileiro sem a gente tratar da desigualdade. Quando o SAEB não trata a desigualdade, eu acho que... Desculpa, quando o IDEB não trata a desigualdade, eu acho que isso é um ponto que ele pode melhorar. Tem mais de uma maneira, não significa que essa maneira é única. Então, o que eu estou propondo? Eu estou propondo isso aqui. Ó, eu vou ter a medida do SAEB, eu vou ter uma medida de qualidade, não vou discutir aqui, mas você pode imaginar que fosse uma média, e vou ter uma medida de equidade, que é a diferença daqueles 2 grupos. Tá? Eu quero, então, o que eu vou pedir para o secretário? Me produza média alta, diferença entre os grupos menor. Tá? E isso aqui, então, produziria esse indicador aqui. No entanto, sonhando, eu gostaria que não fosse só o aprendizado. Eu gostaria que fosse também a permanência. Por quê? Isso complica um pouco. A gente faz o indicador de qualidade com os alunos que ficaram na escola, não os que saíram.
Gente, pensa comigo, se essa criança tivesse num rasgo de consciência, ela chegaria e falaria assim, eu sou a pessoa que mais preciso do sistema, não consegui ficar. Então, a minha situação não impacta o seu indicador, tem um problema aí. Concorda? Então, juntar isso aqui com o aprendizado, eu acho que é uma coisa que deveria ser considerado, tem dificuldades, essas coisas não são tão simples assim, mas eu acho que a ideia tem que vir para o debate. Entende? Quem não concorda, como você comentou, da boca para fora, todo mundo concorda, mas a gente tem que convergir para uma determinada situação. Tá? Tem uma discussão interessante que está caminhando, e tem várias pessoas, né? Não sei se o Armando estava aqui, mas o Armando deu uma contribuição importante quando ele estava discutindo a implementação do VAR. Ele teve que dar uma solução. Eu sempre falo que fazem a lei e depois alguém do sistema tem que produzir o indicador, como é que vai distribuir o dinheiro, né? Então, isso coube ao Armando, não sem doer, né, Armando? Eu já fiz essas coisas aqui, não vou entrar, mas só para vocês observarem, do lado de cá eu fiz o aprendizado e do lado de lá eu fiz a desigualdade. É muita informação, como eu já disse, cada uma dessas coisas a gente podia falar mais. Eu ia perguntar, o que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo lá? Depois de algum diálogo, vocês iriam observar, eu não estou vendo nada na desigualdade. Aqui do lado de cá eu estou vendo o que a gente já sabe, né? O Sudeste está aqui com mais verdinho, o Ceará está lá no alto e tal. Por que você não está vendo lá nada? Porque o Brasil não está preocupado com desigualdade. Você percebe? Onde existe mais aprendizado, existe desigualdade. Onde não existe aprendizado, existe desigualdade. Quer dizer, o que eu estou querendo é que as pessoas comecem a preocupar com desigualdade, porque vai valer dinheiro, vai valer prestígio. A sua nota só será alta se a sua qualidade não for para poucos, que é o meu bordão, né? Então, tenho dado, é possível fazer, não é nada complicado, mas tem uma discussão social que não é trivial, tá? Isso são os meus gráficos. Quais são as dificuldades que eu estou sentindo? Primeiro, é dizer o seguinte, olha, será que os excluídos aceitarão estar juntos com outros excluídos? Porque, percebe, no meu grupo de excluídos, eu juntei vários daqueles 40 grupos. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, desse jeito eu consigo chegar em qualquer território. Mas eu não é uma especificidade, são as 3. Eu acho que isso, socialmente, não é trivial de ser tratado. Tá? E a outra coisa que eu queria que ficasse, gente, não dá para tirar o nível socioeconômico das crianças. Percebe? Então, se Deus falar, eu vou te mandar de volta, você fala assim, dá para não ser pobre? Porque as outras coisas, percebe? Você pode até dar um cheiro. Vocês nunca pensaram isso, não? Eu brinco, eu faço essa brincadeira e às vezes as pessoas reagem porque eu faço nas capitais do Nordeste. Eu falo, se Deus falar, vou te mandar para uma capital, e qual que você vai escolher? Percebe? E você devia escolher Teresina, que era onde o pobre mais aprendia, e não Recife, né? Recife tem uma desigualdade brutal, né? Então, quando as pessoas começam a falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo... Eu vou mudar de assunto, gente, mas só para dizer que essa coisa do Brasil, eu voltei lá no que eu estou lendo da Constituição de 1824, que deixou 1/3 dos brasileiros fora da cidadania. Nós estamos pagando isso até hoje. Não dá para a gente falar de Brasil sem falar de desigualdade. Agora, não é puxar todo mundo para baixo. Eu quero puxar para cima, mas eu não quero deixar as pessoas para trás. É um sonho, mas é um bom sonho, vocês concordam? Mas foi ótimo você falar. Eu acho que o Gilberto Gil é um super brasileiro, né? Quer dizer, eu sou assim fã. E tem uma coisa que para mim é muito interessante, ele ter aceitado ir para a academia.
Quer dizer, olha, falta, eu sou, porque na época, vocês são todos jovens, né? Mas na época a gente tinha o Milton Nascimento, então é como falar dos poetas em Minas, se você não fala de Carlos Drummond de Andrade, né? Mas eu acho que o Gil eu sou fã. Gente, agora eu vou mudar de assunto, mas, não, antes disso, a Priscila me chamou a atenção, eu falei de desigualdade e estou falando de aprendizado. Perceba, a gente precisa ter clareza que o aprendizado, ele ocorre na escola. Não vai ser com política, sei lá. Então tem que ter pedagogia contra as desigualdades. Percebe? E nós estamos muito atrasados nisso. Então essa professora Rachel, a Priscila que está aqui, ela estudou com ela, eles desenvolveram um processo, quem estava aqui viu a palestra da professora Leonor, da professora Adriana, falando da importância do trabalho em grupo. Mas no Brasil, com trabalho em grupo, o que vai acontecer? Você põe os 4, aí você tem aquele menino, você tem essa menina é branquinha, ela vai ganhar tudo. Então ela fala, não pode ser assim, quer dizer, ela diz como que o trabalho em grupo tem que ser gerenciado para você, de fato, produzir aprendizado para todo mundo. Tá? Então eu estou insistindo, a Priscila também conhece, a Priscila daqui da Secretaria Municipal, mas eu acho importante a gente dizer qual pedagogia. Lembra que a minha preocupação aqui é só no aprendizado da educação básica. Bem, agora eu preciso mudar de assunto e eu vou falar agora das avaliações. E a minha provocação é essa, as avaliações que precisamos para a educação que queremos. Os 2 primeiros eu tinha colocado, e o último agora, o projeto pedagógico é o plano operacional da escola, sem o qual não há ensino. Tá? O que é um projeto pedagógico? O projeto pedagógico é uma coisa muito simples. O que ensinar, como avaliar. Quer dizer, se eu chegasse lá na secretaria ou na escola de vocês, eu pergunto, o que vocês vão ensinar? Deixa eu ser muito simples, gente. Eu estou muito envolvido na leitura. Então, eu ia perguntar, escuta, ao fim aqui do 7º ano, do 6º ano, do 3º, a criança terá lido o quê? Se não existe isso, não tem projeto pedagógico. Então, vocês podem imaginar que nós não temos, de maneira geral, um projeto pedagógico concretizado. Qual que é o problema que a gente vive? O nosso que ensinar é a BNCC. Eu tive super envolvido com a BNCC. Mas ela não veio por real. Você percebe? O meu pai era muito religioso, né? Então, ele falava assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que você fez hoje? Eu ficava assim... Quer dizer, se você não faz no concreto, então a BNCC tem isso, ela te diz coisa, mas ela não diz como que essas coisas se concretizam. Ela deixou para a gente, para vocês que estão na escola, uma tarefa que é impossível você fazer sem ajuda. Né? Então, quando as pessoas falam, todos os municípios brasileiros estão com o currículo ajustado à BNCC. Eu falo, tem minhas dúvidas. Porque está faltando o quê? Está faltando a tarefa ali no meio. A tarefa é o concreto. Tá? Então, o que ensinar tem que estar concretizado. Como ensinar? E eu vou gastar um tempinho, e aí termino com a avaliação. Então, vamos lá. Tarefa. Tarefa é um nome pesado pedagogicamente, mas ele é importante. O que você pede a criança para fazer é fundamental. Por quê? Porque ela aprende o que ela faz. Isso, tem vários pensadores que falam isso. Você é aquilo que você faz. Então, a tarefa, ela pode ser uma tarefa de memória, simples, de procedimentos, de compreensão e de uso. Né? Memória. Você vai dar uma data. Né? Ou, na minha época, a gente era muito gozado que geografia, a gente tinha que guardar os... Não, mas isso não é brincadeira, não. Isso para vocês já não aconteceu, quer dizer, para nós era. Tá? Então, a tarefa de memória é importante, mas todo mundo tem que saber que 8 vezes 7 é 56. Né? Os procedimentos, né, que você tem que aprender, mas
Você tem que ter tarefas de compreensão e tarefas de uso. Eu vou dar exemplos disso em seguida. Então, o que eu queria? Olhem o infográfico. Eu tenho uma tarefa que é isolada, os afluentes. Depois eu posso ter várias tarefas que têm alguma coisa junto, um pouquinho melhor. Eu estou diante de uma situação em que você tem que recuperar diferentes estruturas. O exemplo que uma vez eu estava no Recife, eu dei, falando quais eram os grupos sociais no ciclo do açúcar aqui. Tá? Mas eu preciso ter questões que são relacionais, que você junta as questões. E depois eu tenho que ter questão que vai além disso. Eu não vou elaborar, porque eu quero dar um exemplo para vocês e quero ter um pequeno espaço para pergunta. Eu já falei do que ensinar, BNCC. Eu vou pular mapa de progresso, senão não dá. Como ensinar? Quem estava aqui viu a professora Leonor falando, só há aprendizado se há mudança na memória de longo prazo. Gente, isso é tão importante. Entenda o seguinte, há até um ano atrás, quando falava de energia, no meu mapa mental, hidrogênio não estava junto. Eu não entendia, das primeiras vezes que eu vi hidrogênio verde. Aí depois que eu fui ler de hidrogênio verde, que você usa essa energia que está num lugar do mundo, que eventualmente é mais barata, e que você coloca isso numa cápsula e que depois isso pode ir para outros lugares. Então, hoje, quando fala de energia, essa associação está feita. A professora Leonor estava me explicando, quer dizer, eu trouxe, a gente chama isso de esquemata, eu trouxe as associações de energia, essa dimensão fez mais uma ligação e ela volta para a memória de longo prazo, só que ela volta agora engordadinha. Então, se você não faz isso, você não aprendeu. A memória de curto prazo, que ela chama mais corretamente de memória de trabalho, você traz as coisas e toma decisão. Só que a memória de curto prazo, a memória de trabalho, ela não dá conta de trabalhar com muitas coisas. Então, por que isso é tão importante? Será que a nossa avaliação ela está me dando chance de ter o aprendizado? Gente, isso é tão importante que eu vou dar... eu tenho que dar esse exemplo, eu vou mudar. Isso aqui a professora Leonora mostrou. Olha, você tem o senso, aí você cai na memória de curto prazo, se teve atenção, e alguma coisa da memória de curto prazo vai para a memória de longo prazo e o aprendizado está aqui. Isso é ciência cognitiva, isso não é opinião. Tá? Então, qual que é meu ponto? Se eu pudesse pedir para vocês levariam essa informação. A minha avaliação tem que dar chance da criança aprender. E não apenas de me dar formas de medir. Onde que ocorre a medida? Na memória de trabalho, na memória de curto prazo. Tem uma questão, as nossas questões são todas de múltipla escolha, você não aprendeu nada. Você mediu e vai criar felicidades em algumas pessoas que nunca entraram numa sala de aula. Eu queria que o sistema de avaliação, visto como sistema, portanto, incluindo os diferentes níveis, tivesse uma perspectiva de aprendizado. Mas eu tenho que dar exemplo disso. Deixa eu dar o exemplo que vocês vão entender num minuto. Nós falamos do Gil, agora estou lembrando do Chico Buarque, que fala: o Brasil vai tornar-se um imenso Portugal, né? na Revolução dos Cravos. Esse texto é do teste português de 8 anos. Tá? É o equivalente ao nosso teste de alfabetização. A criança é igualzinho, só que é português e brasileiro. Então, a língua é quase a mesma, né? Não é português. O pato amarelo e o gato riscado. O pato amarelo e o gato riscado tornaram-se grandes amigos. Moravam em lugares muito distantes, mas um dia encontraram-se na festa outonal dos animais. E foi amizade à primeira vista. Um tinha a cauda comprida, o outro não. Um tinha penas, o outro pelo. Um tinha 2 patas, o outro 4. Um tinha focinho achatado, o outro boca em bico. Mas nada disso interessava. Ficaram logo amigos. Não vás para longe, dizia a mãe gata.
Não vás para longe, dizia a mãe pata, ou pelo menos as mães, né? Então, eles arranjaram um lugar a meio caminho entre as duas casas. E todos os dias se juntavam lá para brincar. A quê? Português de Portugal. A tudo que possa imaginar, corridas, escondidas, apanhada, macaquinho do chinês. Divertiam-se muito e, quando se separavam, sentiam sempre imensa pena, né? Português de Portugal. 8 anos. Agora, olha as perguntas que eles fizeram sobre isso. Primeiro, uma anáfora. Então, eles arranjaram um lugar a meio caminho entre as duas casas e todos os dias se juntavam lá para brincar. Sublinhou lá e falou, esse lá significa o quê? Tá? Isso é uma coisa fundamental, que sem isso você não entende o texto. Resolução de anáfora. Assinala com X a meio caminho entre duas casas. Essa é uma pergunta interessante, porque o a meio caminho, você vai imediatamente pensar na estrada, né? Porque você pode dizer, o a meio caminho entre as duas casas é como você podia imaginar que seria um lugar ali depois do A, né? Eles sairiam direto de uma casa para outra. Mas ele está dizendo, a meio caminho a criança tem que, portanto, ter uma inferência de dizer que ela tem. Mas a pergunta que eu sou enamorado é essa daqui. Depois de ler o texto, um aluno fez o seguinte comentário. Tão diferentes, tão distantes, mas tão próximos. Explica por que razão esse comentário é adequado ao texto. Então, volta lá na minha memória de longo prazo. Você está falando sobre equidade. Percebe? Então, o que ele está dizendo? Você pegou o texto e diz, esses são diferentes. É um gato e um pato. Vocês são amigos. Perceba? E aí a criança vai imediatamente fazer a sinapse. Olha, a equidade que esse pessoal fica falando é uma coisa concreta, eu tenho que conviver com os desiguais. Aliás, uma coisa com os diferentes, né? E é um negócio central para a gente. Agora, isso tem que estar no projeto pedagógico. Você perceba que esse texto me permite o aprendizado. Porque eu tive que trazer a ideia da equidade, da desigualdade, eu trouxe, e de repente eu falei assim, gente, é isso. Um pato e um gato são diferentes e são amigos. Entendam então, o que eu estou clamando? É que a nossa avaliação não faz isso. Pela terceira vez, não vão dizer que eu não pedi para vocês preparar o seu coração. Olha o item brasileiro, a festa no céu. Naquela noite ia ter uma grande festa no céu, mas os animais sem asas estavam muito tristes, porque não poderiam ir. Imaginavam a música e a comida que não iria aproveitar. Mas a tartaruga decidiu ir à festa e teve uma ideia genial. Será que ela vai conseguir? Quando ia acontecer a festa no céu? Vocês percebem assim, o anticlímax total? Quer dizer, a professora Adriana estava falando da ideia que você tem que ter envolvimento, tem que ter prazer, que os aprendizados no cérebro, essas coisas estão todas juntas. Isso aqui é um anticlímax fantástico. O que eu fiquei interessado aqui? Eu fiquei interessado como é que a tartaruga foi. Eu fui lá no conto original para descobrir. Ela acabou, pelo que eu entendi, ela foi no violão, não é isso? É. Agora, gente, imagine o seguinte, se aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, aos 11, aos 12, você só responde itens da festa do céu. Então, o que acontece? Se você só faz isso, o seu esquema mental fica muito pobre. Quer dizer, a avaliação é o que você deve fazer. Aí você dá incentivos e desafios em coisas triviais. Quer dizer, isso é uma forma diabólica de criar desigualdade, porque você acha que quem está em escolas outras ou em famílias vai ficar nisso aqui, não. Quer dizer, a nossa escola tinha que dar o que a criança não pode ter em casa, entende? Então não pode ser só festa no céu. Percebe? É isso que a gente está praticando. Então, a minha infelicidade é que nós temos uma medida, eu acho complicada. Mas nessa medida eu não mexo com desigualdade. Mas qual que é o meu sonho? O meu sonho é gastar um pouco de dinheiro para falar de textos como esse, percebe?
que não tem nada de excepcional, né? E não ficar só falando daqueles outros, tá? Bem, gente, eu queria então só fazer o final. Eu falo muito de avaliação formativa, avaliação para a aprendizagem, e não apenas avaliação da aprendizagem. Essas duas coisas, entretanto, elas não brigam, tá? O secretário precisa de ter uma medida. Eu apenas estou pedindo o seguinte: essa medida que você precisa não pode afogar o aprendizado. É só isso. Então, nós vamos fazer. Outro dia eu estava falando isso num lugar e falei, não, Chico, mas aí o nível vai cair. Eu falei, não, ao contrário. Quer dizer, nós estamos nos enganando. Quer dizer, as escolas nota 10, eu não sei se as crianças entenderiam o texto português. Percebe? Porque elas estão treinadas para a festa no céu. Então, o que é a avaliação formativa? Primeiro, compreender e introjetar as metas e objetivos de aprendizagem. Nós estamos aqui para quê? Isso era uma propaganda que tinha. Nós estamos aqui para quê? Para beber ou para conversar? Nós estamos aqui para ler e entender textos. Essa é a minha crítica à BNCC. Você fica no nível teórico. Eu estou defendendo que a gente caia no nível concreto. Isso é projeto coletivo. Preparar discussões, tarefas e atividades que evidenciam o aprendizado. A escola tem que dizer o que eu vou perguntar sobre esse texto para ter certeza que a criança entendeu o texto. Isso não cai do céu, mas também não é nada do outro mundo, tá? Eu preciso saber. E, depois da resposta do estudante, eu vou fornecer devolutivo. Então, esse é o último pensamento que eu queria. Eu queria que a nossa avaliação gerasse banco de erros. Pega o texto, 12 perguntas, 13 perguntas sobre o texto. A criança escreveu. Eu guardei essas respostas. Agora, imagine a gente fazendo uma atividade de formação de professores, onde eu digo, professora, o aluno que respondeu essa pergunta, deu essa resposta para essa pergunta, o que nós precisamos dar para ele? Isso é devolutiva. A inteligência artificial vai nos ajudar com isso. Mas, para isso, eu preciso de registrar. Eu não registro nada. Percebe como é que é? Se você diz que quer comprar, sei lá, você vai comprar um carrinho, uma lavadora, né? Eu dei para o meu sobrinho, ele ia casar, então eu gosto de dar coisas práticas, então eu dei uma máquina de lavar, né? Aí eles me ficaram o tempo todo, eu abro lá a máquina de lavar disso, é Consul, Na educação a gente não faz isso. A criança erra. O país é muito louco, quer dizer, nem o erro da criança eu estou disposto a guardar para que outras não errem do mesmo jeito, né? Bem, é aqui a terceira linha, a linha que eu chamei a atenção do trabalho em grupo, né, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter mais pesquisa, buscar, porque a coisa passa por aí. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Gente, mas eu não queria deixar de insistir na minha grande mensagem. Qualidade para poucos não é qualidade. O Brasil precisa se dar conta de que a gente precisa ter um país para todos, né? E por isso é que eu sou crítico a essa ideia da concentração, do prêmio, da exclusão, entende? Puxa, será que não dá para... Eu acho que dá. Conosco mesmo, né? Vocês, a gente, a Luciana, eu fico brincando com ela, a Luciana é da Firjan, quer dizer, essas estruturas, elas têm musculatura institucional para poder fazer uma coisa diferente. Ainda temos um tempinho, então, para a pergunta. Vamos fazer. Uau. Muito obrigada, professor Chico. Vamos às perguntas para a gente aproveitar bem o tempo. Temos uma ali. Qual o seu nome, por favor? Vai... Pois não. Vamos lá, Regina. Obrigada, professor Chico, reflexão maravilhosa. Eu queria relembrar, né, que a gente há pouco tempo teve a oportunidade de visitar a experiência do Chile, que tem muitos problemas, não vou aqui entrar no mérito, mas uma coisa que eles fizeram foi exatamente isso, né? Eles remuneraram
pelo nível de vulnerabilidade do jovem. Exatamente. A Eles presidente recebem 70% a mais da escola para o jovem em vulnerabilidade. Como é que você chama? Regina Malta. A Regina. Regina, rainha, né? O que a Regina está falando, gente, é muito, muito interessante. A presidente Bachelet, ela chegou, o Chile tinha vouchers. Ao invés dela criar um fuzuê nacional, ela aumentou o voucher dos excluídos. Ela tornou o capital que quer ganhar dinheiro, falando, esse aluno aqui que você queria excluir, agora vai gerar. Eu não estou querendo dizer que essa é a política que a gente tem que adotar, de jeito nenhum, mas eu estou querendo dizer que em qualquer situação tem maneira de você tratar da exclusão. Mas deixa eu ir aqui a pergunta, então, rapidinho. Tem metas no PNE agora, pelo que eu li, de redução da desigualdade, Isso, acho que já tem, começou a entrar. tem. E aí a pergunta, então, em que medida você acha também que uma visão do currículo mais multicultural, incorporando saberes das diferentes culturas que compõem, obviamente, a nossa tradição, pode contribuir para esse acolhimento? Tá. Regina, eu trabalho com alfabetização, com conhecimentos básicos. Entende? Quando eu falar qual texto a sua criança está lendo, eu ia te perguntar 3 coisas do texto. A complexidade do texto, tá? A relevância cultural do texto. Então, entenda o seguinte, eu sou de Belo Horizonte. O desastre de Mariana e de Brumadinho, se eles não afetaram nada na escola, tem alguma coisa errada. Percebe? Agora, em seguida, a diversidade. Então, na alfabetização, acho que não dá para a gente trabalhar sem eu respeitar as diferentes vidas da pessoa. Agora, eu não quero chegar na discussão epistemológica, que é uma discussão muito complicada. Entende? Para mim é o seguinte, olha, o texto tem que ter relevância cultural. Agora, o Brasil é um país, é um mosaico. Entende? Então, aliás, eu lá no interior de Minas, a coisa que mais eu queria saber era sair daquela cidade. Entende? Então, a gente vai equilibrar. Isso é projeto pedagógico. Tá? E deixa eu insistir, então, sublinhar. Relevância cultural. Textos e atividades. Entende? Tem que ter relevância cultural. O Brasil já mudou isso, né? A gente já não está mais naquele mundo que... Né? Mas é isso. Mas você coloca um tema que eu não quero entrar, que é a questão da epistemologia. Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Ângela. Eu sou socióloga e professora de sociologia e eu trabalhei durante 5 anos no Mato Grosso do Sul e eu fui professora de muitos alunos indígenas. E me chamou bastante atenção as suas colocações, porque eu acho que é uma das raras vezes que eu vejo essas colocações sendo diferenciadas, sobretudo quando são alunos indígenas, né? Em um Brasil indígena. E durante os 5 anos que eu fiquei lá, mas, anteriormente, eu também fui aluna lá, quando adolescente, e eu nunca ouvi falar de ter educação continuada, capacitação, ou como nós temos agora, educação antirracista, letramento racial. E mesmo agora, durante esse período que eu fiquei lá, com as leis que, né, inclui história indígena, história africana, tudo mais, nunca teve capacitação dos professores para trabalhar com acolhimento aos alunos indígenas. Então, eu enfrentava as diferentes situações, né? E a exclusão dos indígenas era algo banal, né? Então, eles simplesmente não iam para a escola porque não se sentiam incluídos, enfim, pelas mais diversas situações. E daí também tinha os indígenas da aldeia, os indígenas urbanos, que todos tinham situações diferentes, né? Enfim, eu não vou me prolongar sobre essa experiência, mas o que eu gostaria de relatar é como essa escola contribuía com a exclusão dos indígenas, tratando como pobres apenas, e não como pessoas de culturas diferentes, que precisam de um acolhimento, muitas vezes nos trazer e nos ensinar de acordo com as suas culturas, suas vivências, e aí a escola se tornaria mais sensível a isso, mais aberta para isso e mais inclusiva, né? Então, como que a gente pode falar
em incluir, em desenvolver essas políticas públicas, se no estado onde nós temos a segunda maior população indígena do Brasil, nós já não temos isso, e se isso também, de repente, não tivesse que vir essa cobrança de cima para baixo do governo federal, já que os secretários estavam aqui hoje, né, qual a cobrança que isso tem, que temos para que essa realidade aconteça? Porque não basta só eu olhar o índice, porque, de acordo com essa experiência que eu tive, essa realidade é ainda mais baixa, porque, vamos no conselho de classe, não vamos nem avaliar o indígena, 6 para todo mundo, porque vocês sabem que eles não têm capacidade. Um aluno que é bilíngue, né, porque ele tem a língua materna, Guarani Kaiowá, ou a sua, e ainda fala o português. Ele é tratado como não tem capacidade. Então, como que a gente pode pensar em uma política de desenvolvimento educacional se a gente não olha para essa realidade Brasil indígena e não temos ainda esse tipo de política vinda de cima para baixo do próprio governo federal? Muito obrigada. A pergunta dela é um projeto para o Brasil, né? Deixa eu ser mais piedoso aqui. Nós já demos alguns passos, poucos, insuficientes. Mas deixa eu dizer, quando eu estou falando acolhimento, gente, eu estou colocando acolhimento como parte do projeto da escola. Mas eu separei o projeto pedagógico. A criança indígena, preta, parda, branca, o que for, ela tem que ir para a escola, ela tem que aprender. Eu estou muito no nível da alfabetização. Todo mundo fala, se a criança não aprendeu a ler, não aprendeu os fatos básicos da matemática, ela vai ser uma eterna excluída. A minha batalha, nesse instante, Regina, é muito simples. Eu queria que a desigualdade impactasse os índices lá do secretário. Que aí ele ia falar, gente, mas esses indígenas aqui que estão, de repente ele fala. Só que, de novo, a exclusão está tão grande no nosso DNA que a gente começa a criar coisas. Por exemplo, agora no IDEB, teve alguns estados que simplesmente falaram, não teve reprovação aqui. Gente, o problema não é a reprovação, o problema é o abandono. Não sei se me acompanham. A criança que em setembro deixou de frequentar a escola, a gente anota, ela abandonou. A criança que foi até o fim do ano e não teve a classificação, ela foi reprovada. Mas o abandono é um problema seríssimo. Só que se o Estado diz, está todo mundo aprovado, eu perco a possibilidade de conhecer quem abandonou. Então, o que você está falando, então, primeiro, são cidadãos, que são cidadãos de direito, e nós precisamos atendê-los. A população indígena ela é pequena, felizmente ela está crescendo, mas nós estamos longe de ter uma solução para ela. Deixa eu aproveitar e defender o censo escolar, embora o censo precisa, no caso dos indígenas, ter uma capacidade descritiva maior. Entende? Às vezes a pessoa pergunta, o que eu posso fazer? Vamos melhorar o censo. Entende? Vamos dizer que a gente conhece perfeitamente o que está acontecendo. Nós começamos muito timidamente, mas a questão da desigualdade está colocada. Eu quero trazer para o indicador, para não deixar as pessoas comemorarem vitórias que foram feitas num grupo específico. Você precisa conversar com o secretário. Não, ele está muito preso na questão do resultado. Ele não vai gostar nem um pouquinho de eu dizer, os indígenas agora, se eles não melhorarem, não... Acho que tem mais... Não, acabou. Acabou. Bom, gente, infelizmente o tempo acabou. Professor Chico, muito obrigada por suas provocações e multiplicidade de sensações, cômodos, mas que é muito importante para que a gente continue fazendo essa mudança necessária. A Casa Firjan e a Firjan SESI agradece a participação de todos e todas vocês. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada pela incrível palestra, professor. Obrigada mesmo. Gente, antes da gente encerrar com chave de ouro esse primeiro dia de encontro com a palestra Equidade e Inclusão nas Ciências, a gente vai dar um intervalinho, 10 minutos para vocês respirarem, porque a gente vai receber nesse palco, em seguida, a primeira mulher negra doutora em Física no Brasil, a Sônia Guimarães. Será uma honra chamar você aqui, tá bom? 10 minutinhos, a gente volta.